Olá, queridos, Deus abençoe a todos. É com muita alegria que nós estamos hoje ministrando sobre ressurreição, especificamente sobre primeira ressurreição. Em Apocalipse 20, verso 6 diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Então, esse texto tem várias novidades. Então, primeira ressurreição significa que existe a segunda. Esse texto fala sobre segunda morte. Então, nós entendemos que existem duas mortes: a morte física, que todos nós vamos passar por ela, e existe a morte espiritual. Então, a morte espiritual é aquela que leva para a condenação eterna. Então, quem participa da primeira ressurreição não conhecerá a segunda morte. Significa não irá para a perdição eterna. Pelo contrário, reinarão com Cristo, estarão com Cristo para sempre. Que assunto precioso é a ressurreição. Queria falar um pouquinho da importância da ressurreição, né? Todos nós sabemos que existem os 10 mandamentos, estão em Êxodo capítulo 20, né? Desses 10 mandamentos, o terceiro mandamento fala em guardar o sábado, santificar o sábado. Desses 10 mandamentos, eu diria, o único que a igreja atual, a igreja de Jesus Cristo, a igreja neotestamentária do Novo Testamento, não pratica é guardar o sábado. Mas por que, se é um mandamento? Por uma razão muito simples. Os apóstolos entenderam que o dia da ressurreição de Jesus é o dia mais importante de todos. Então, o dia da ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, no domingo. Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, permaneceu sexta, sábado, e no domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou. E se a gente observar, os pais da igreja, que são aqueles discípulos dos apóstolos, né? Aqueles que deram continuidade à doutrina dos apóstolos. Isso já assim no primeiro século, principalmente no segundo século. Todos eles dizem, existem muitos livros, é muito fácil a gente observar isso se pesquisarmos pela internet, que os apóstolos, esses pais da igreja diziam que os apóstolos haviam determinado que o dia para ser guardado é o dia da ressurreição, é o domingo, o primeiro dia da semana. Isso é muito relevante, né? A gente entender isso. Existe hoje algumas denominações, como os adventistas do sétimo dia, né? Guardam o sábado. E eu creio que não há problema nenhum nisso. Mas quando nós olhamos para o domingo, nós lembramos o dia da ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Nós comemoramos, celebramos no domingo o dia da vida de Jesus. E os apóstolos, eles pregavam insistentemente sobre a ressurreição. Eu separei aqui um versículo que está em Atos 4:33, que diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Veja qual que era a ênfase dos apóstolos, né? Era dar testemunho da ressurreição. Claro, a crucificação é fundamental. Sem ela, não existiria perdão dos pecados, né? Mas para aquele povo no Império Romano, a ressurreição, ou melhor, a crucificação, não era uma grande novidade,
nós sabemos que muitos eram condenados à crucificação. Tanto é verdade que Jesus estava com duas pessoas ao lado, né, sendo crucificados com ele. 2 ladrões, né? Um, inclusive, se arrependeu. Então, falar de crucificação era algo até comum, né? Eles, tudo bem. O que não era comum, claro, um justo ser crucificado, né? E isso era importante, eles ministravam isso. Mas quando eles falavam de ressurreição, isso era um escândalo, porque não havia um caso anterior, mesmo entre os judeus, né? Não havia, na fé judaica, não havia um caso de ressurreição. Então isso escandalizava, isso realmente impactava. Então, eles pregavam com um grande testemunho, como um grande testemunho a ressurreição. E quem cria naquilo realmente, cria em Jesus, porque entendia que realmente ele era o Filho de Deus, né? Um outro aspecto importante, a ressurreição, ela valida o sacrifício de Jesus. Ela valida o projeto, a obra de Deus, que foi oferecer o seu Filho unigênito para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu costumo usar um exemplo simples, né? Vamos admitir que nós sejamos assim, num feriado prolongado, um final de semana, né? E que na sexta-feira, vamos admitir, seja feriado, e nós recebemos um cheque. E um cheque de uma dívida que alguém está quitando com a gente. Ao receber o cheque, nós podemos celebrar com alegria? Não, nós não sabemos se o cheque tem fundo ou não. Então nós esperamos o primeiro dia da semana, para nós útil, dia útil, a segunda-feira, nós vamos ao banco. Se o cheque tiver fundo, aí sim nós podemos comemorar, não é verdade? Então o que aconteceu com Jesus é mais ou menos isso. Na sexta-feira, à tarde, né, no final da tarde, Jesus entrega seu espírito a Deus. Ele diz, está consumado. Então significa, nesse momento, que Jesus levou no corpo dele, dentro do corpo dele, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, e toda essa nossa culpa caiu sobre ele, e ele morre com essa culpa, e essa culpa se desfaz na morte dele. Então, na morte de Jesus, existe perdão dos pecados. Isso é maravilhoso, né? Pensar nisso, que ele pagou no seu corpo todos os nossos pecados, né? Ele absorveu para dentro dele. Então, o texto diz que aquela nota promissória, aquele comprovante de dívida que nós tínhamos, foi crucificado com Jesus, foi pregado na cruz, né? Agora, se nós tivéssemos, se tudo parasse aí, nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, é maravilhoso isso. Mas só isso não seria suficiente. Por quê? Porque nós precisamos ter a garantia da passagem para a eternidade, para a vida eterna. E aí, então, no primeiro dia da semana, Jesus foi ressuscitado. Quando ele foi ressuscitado, é como se Deus selasse, né? Essa obra valeu, essa obra foi completa. Jesus ressuscitou dos mortos, significa que Deus aceitou, o cheque tinha fundo. Significa, então, que nós vamos ter vida eterna. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João disse, né? Nele estava a vida era a luz dos homens. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se Jesus permanecesse morto, se não tivesse ressuscitado, a vida eterna não poderia ser manifestada em nós. Então, ele morreu e na sua morte, através da ressurreição, ele dispensou a vida eterna, porque nele está a vida. Então, nós precisávamos a vida. Então, a ressurreição mostra
realmente que o sacrifício de Jesus foi completo, que a obra foi consumada, que valeu realmente a vida de Jesus para nós. Agora ele entrou, ele subiu aos céus, entrou nos portais eternos, né? O homem, Jesus, o Filho do homem ressuscitado, entrando nos céus, né? Primeiro homem a pisar nos céus. Quem é este? Os anjos perguntam, né? Esse é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que venceu, é o Rei da glória. Então nós vamos entrar por esses portais eternos. Agora, queridos, a ressurreição é o ponto mais difícil que os apóstolos tiveram para que as pessoas crescem em Jesus. Eu creio que até hoje é o ponto fundamental, né? Então, a igreja de Coríntios, por exemplo, eles tinham dúvidas, né? Mas como? Nós vamos ressurgir dos mortos? Mas como vai ser isso, né? O nosso corpo se desfez lá embaixo da terra, como é que isso vai existir? A ressurreição do corpo, né? Porque a nossa alma e espírito, elas vão para Deus no momento que nós temos Cristo, né? E em Cristo nós morremos, vão para Deus, mas o nosso corpo não. Então a nossa esperança está na ressurreição. Então Paulo, na primeira carta aos Coríntios, escreve um texto enorme, que é o capítulo 15, que é assim, o maior capítulo das cartas paulinas, né? Depois dos evangelhos, é o maior capítulo da Bíblia, e aí nós vamos observar que Paulo vai tratar isso com muita paixão, né? Com muita paixão. Eu queria pegar alguns versos aqui para vocês, da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 15. Se você pudesse pegar a sua Bíblia, aí diz o seguinte, Paulo começa dizendo, olha, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo, ele foi sepultado. E terceiro, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo isso no verso 3. Ele diz, essa é a essência da nossa fé. Nós cremos que Cristo foi morto por nós, crucificado por nós. E aí ele pagou os nossos pecados. E aí ele foi sepultado. Por que era importante ele ser sepultado? Para que as pessoas vissem ele sendo sepultado, vissem o túmulo dele sendo fechado, né? Para que as pessoas depois pudessem enxergar aquele túmulo vazio. Então, esses são os três aspectos fundamentais da nossa fé, do cristianismo, né? E aí Paulo começa a contestar a falta de fé deles na ressurreição. No verso 12, por exemplo, ele diz, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Veja, então, ele está dizendo que o que adianta pregarmos isso, que Cristo ressuscitou, se as pessoas não estão crendo nisso? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Olha o que ele está dizendo, se não tem ressurreição dos mortos, não tem vida eterna, não tem vida em abundância, não tem a vida de Cristo para nós, se Cristo não ressuscitou. Então, isso é a essência da nossa fé. Então, Paulo está dizendo, nossa, então não tem razão, está tudo perdido. Se Cristo não ressuscitou, o que adianta nós termos os nossos pecados perdoados? O que adianta estarmos purificados com o sangue de Jesus? Não é? Tudo isso é lindo, mas nós vamos ficar embaixo da terra bonito, sem pecado, tudo, mas acaba, não tem vida. Então Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E ele diz no verso 30, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia eu morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras,
Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então Paulo está dizendo, por que que eu entreguei minha vida? Por que que eu fui agredido? Eu fui apedrejado, eu enfrentei feras. Se Cristo não ressuscitou, o que que adianta tudo isso? Eu não vou ter vida eterna. Então eu fiz isso na convicção de que Cristo ressuscitou, glória a Deus. Então ele mostra que seria em vão a ressurreição, a crucificação, se não houvesse ressurreição. E Paulo termina dizendo no capítulo 15 como vai ser essa primeira ressurreição. Ele diz assim, no verso 50, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Significa que essa carne, ela não vai existir no reino de Deus. O sangue que nós temos no reino eterno não vai existir. Nós sabemos que nós vamos receber um corpo glorificado, né? Ele diz aqui, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, ele fala nesse texto sobre corpo natural e corpo espiritual. Então, nós vamos receber um corpo espiritual, mas não significa que esse corpo espiritual é vento, não é? Porque Jesus tinha um corpo espiritual depois da ressurreição e ele comeu peixinhos junto com os discípulos, não é? Então, esse corpo comia e, ao mesmo tempo, Jesus atravessava paredes, porque quando eles estavam reunidos num cenáculo com as portas fechadas, Jesus se apresenta no meio deles. Então, existe esse corpo glorificado. E Paulo está dizendo que nem todos nós vamos morrer, né? Nós estamos falando da volta de Jesus, e se for nessa geração, nós não vamos morrer, passar por velório, né? Mas o nosso corpo será transformado, né? Então ele diz, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele diz, quando vai acontecer essa primeira ressurreição que nós estamos falando, que são os bem-aventurados? Ele está dizendo depois da última trombeta, quer dizer, na volta de Jesus. Então aí nós seremos ressuscitados, os que estiverem mortos, os que morreram em Cristo, né? Eles serão ressuscitados primeiro e logo em seguida nós seremos transformados com o corpo glorificado e todos nós nos uniremos a Cristo, nos encontraremos com Ele nos ares, vamos reinar com Ele, vamos ser vencedor com Ele. E Paulo, nesse capítulo, ele explica que assim como uma semente precisa morrer para que ela dê frutos, para que ela produza frutos, por exemplo, uma semente de laranja, né? Ela vai produzir laranjas. Assim somos nós. Nós também vamos morrer como um grão de trigo morre, e com a nossa morte do nosso DNA, alguma coisa que Deus vai lá buscar, e nós vamos ser essas pessoas identificadas, né? Só que nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo eterno, graças à ressurreição de Jesus. Então essa é a primeira ressurreição. Numa oportunidade seguinte, nós vamos estar falando sobre a segunda ressurreição, que é para a condenação eterna. Então, o quanto é importante nesse momento a gente estar com Cristo, a gente invocar o nome de Cristo, a gente andar com Ele, a gente aprender de Cristo, a gente comer de Cristo, a gente se alimentar de Cristo, a gente viver em Cristo, a gente entregar nossas vidas para Cristo, para que nós participemos dessa primeira ressurreição, para que nós sejamos crucificados. Nós já fomos crucificados com Cristo. Agora, no momento que eu confesso que Cristo é o Senhor e de todo o meu coração creio que Ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos e nós estaremos ressuscitando com Ele. Que Deus abençoe a todos e você possa comemorar e viver a alegria da ressurreição. Essa é a nossa esperança, a ressurreição do nosso corpo.
em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, ajuda que todos nós possamos crer nessa verdade. Acrescenta-nos fé, Senhor, para cada dia nós possamos viver a alegria da ressurreição. No nome de Jesus eu te peço e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém e amém.